Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Hoje eu vou falar para vocês sobre o projeto de interiores. Como nós vimos nas aulas anteriores, um projeto arquitetônico serve essencialmente para atender às necessidades dos moradores. O projeto de interiores deveria ser feito junto com o projeto arquitetônico, porque é ele que vai especificar todos os pontos de elétrica, hidráulica, gesso, iluminação, entre outras coisas. Eu mostrei para vocês o primeiro projeto que o arquiteto fez quando eu construí a minha primeira casa na época. Ele não estava preocupado com os móveis que eu ia ter no futuro, nem com os eletrodomésticos, nem com a iluminação, com nada. Ele fez o esqueleto da casa e o que ele entregasse, teoricamente, para uma pessoa que não conhece, estava bom. Se eu não tivesse feito um projeto de interiores na época, quando eu comprasse todos os meus móveis e eletrodomésticos, com certeza teria tomada faltando, a iluminação não estaria do jeito que eu queria, porque, como eu mostrei para vocês, ele tinha colocado um ponto de iluminação só por cômodo. Para fazer um projeto de interiores, o designer também vai precisar seguir as etapas do projeto, que conhecemos nas aulas passadas. Ele vai fazer uma entrevista com o proprietário, além disso, ele vai colher todas as medidas do local depois que você fechar com ele, e aí ele fará alguns esboços iniciais, até que seja definido tudo o que você precisa. Após a aprovação de tudo, ele vai fazer um projeto executivo com todos os detalhamentos. Esses projetos são repassados para cada profissional que trabalhará na sua obra, para que tudo seja feito conforme o projeto. Quando você tem o projeto, a obra caminha sem você? Diferentemente da construção e da reforma com demolição, que precisa de um responsável técnico para assinar o projeto e aprovar na prefeitura, para fazer um projeto de interiores, você pode contratar um designer de interiores. Hoje em dia, esse serviço de consultoria de interiores pode ser contratado pessoalmente ou online. Todo arquiteto ou decorador tem um estilo próprio que mais lhe agrada, e isso reflete em todos os trabalhos feitos por ele. Cada profissional ele tem uma tendência de decoração. Caso você não queira fazer o seu projeto sozinho e pretenda contratar um profissional desse, você precisa dar uma pesquisada para ver como que são os projetos dele, se os projetos dele te agradam, se é aquilo que você gostaria de ver na sua casa. Geralmente, um projeto de interiores completo, ele é entregue com as seguintes plantas: layout, revestimentos, marcenaria, elétrica, hidráulica, iluminação, paginação de piso, forro e obras civis. Antigamente, os projetos eram feitos em maquetes. Eles faziam uma maquete exatamente do jeito que o empreendimento vai ficar. Então, você consegue ver a garagem, consegue ver as torres, você consegue ver a piscina, a área de lazer, a área social, quantas torres vão ter, qual a disposição das torres, se vai ter uma de frente para outra ou não. Então, aquilo é chamado de maquete. Antigamente era assim que os profissionais mostravam os seus trabalhos. Hoje em dia, isso já praticamente não existe, só nos estandes de vendas, né? Que eles ainda fazem isso, mas hoje em dia todo o projeto é feito em 3D. Então, você já deve ter visto na internet vários profissionais mostrando plantas 3D de casas, apartamentos. Com a apresentação 3D, você consegue visualizar completamente o espaço por dentro, por fora, você consegue ver todos os ângulos, você consegue ver os detalhes e você consegue, inclusive, caminhar pelo projeto como se você estivesse dentro do imóvel. Vamos sair um pouquinho aqui da parte teórica e vamos conhecer as plantas dos projetos de interiores. Vamos lá, então. Então, pessoal, essa daqui é a primeira planta. Ela é uma planta de layout. A planta de layout, ela vai mostrar, assim, basicamente tudo que você vai ter dentro dos espaços. E a arquiteta, ela fez a distribuição de móveis de acordo com a planta. Como que você vai colocar um ponto de elétrica, um ponto de hidráulica, um ponto de iluminação, se você não sabe o que vai ter embaixo dele? Então, tudo isso é um conjunto de informações, toda a parte estrutural da casa, ela só deveria ter sido planejada depois que você já sabe o que você vai pôr dentro de cada ambiente. Qual era a melhor parede para fazer isso? Aonde que ia ficar o armário? Quais seriam os tamanhos das camas, o tamanho dos armários, o tamanho do criado mudo, o tamanho da pia.
Isso daí tudo a gente consegue fazer no projeto de interiores. E é com base nos móveis, nos eletrodomésticos que você vai fazer a planta de hidráulica e elétrica e iluminação. Porque você precisa primeiro ter esses objetos colocados no espaço, do jeito que você vai querer comprar, nem que seja no futuro, para depois você fazer essa distribuição de coisas essenciais, né? De elétrica, hidráulica, iluminação e outras, entre outras coisas. Aqui, ó, vocês conseguem ver que é a mesma planta, só que está aproximada a imagem. Então, vocês conseguem ver, ó, que os móveis, as cadeiras, tudo tem um tamanho. Então, quando você tem uma planta dessa, você já consegue saber o tamanho das coisas que você precisa comprar. Você não vai ficar andando pelas lojas procurando um sofá de 3 metros se você precisa comprar um sofá de 2. Você não vai comprar uma mesa de 1 metro se você precisa de uma mesa de 1,5 por 1,5. Então, quando você tem o projeto, você consegue aproveitar aquelas promoções, como eu falei para vocês. Essa planta aqui é uma planta de elétrica, então você consegue ver aí bastante coisa, aonde que os pontos vão ficar. Você determina aonde que você vai ter tomada, quais as alturas das tomadas, depois você consegue ver. Essa planta aqui é a planta de iluminação, eles chamam também de luminotécnico. Essa planta aqui já vai para o teto, então a outra era de elétrica, de pontos de tomada, essas coisas assim. E aqui a gente está vendo a planta de luminotécnico, que é a parte de teto. Então aqui, ó, a gente consegue ver exatamente, por exemplo, aqui no quarto, no dormitório do casal, a gente consegue ver que tinha um ponto em cima da cama, tinha pontos na frente dos armários para iluminar os armários, tinha um ponto no corredor. Na pia do banheiro, a gente consegue ver que ela colocou iluminação centralizada dentro da cuba, um outro ponto no meio da cuba. No chuveiro tinha um ponto, no meio do banheiro tinha outro ponto. Um projeto desse faz total diferença no seu imóvel. Inclusive, um projeto desse, ele valoriza o seu imóvel, porque é muito estranho você chegar numa casa e você ver um ponto de iluminação no teto. Ainda mais se você fizer forro de gesso, você vai gastar para fazer um forro de gesso para colocar um ponto de iluminação no teto? Não faz o menor sentido. Vocês precisam fazer o projeto de vocês de acordo com as necessidades de vocês. Aqui a gente tem uma planta de obras civis. O que quer dizer isso? A parte de alvenaria, tudo que precisava mexer na alvenaria da casa, foi entregue uma planta como essa. Essa planta aqui é uma planta de paginação. O que quer dizer a paginação de piso? A gente vai ter também uma aula só sobre isso. Só para já ir adiantando aqui para vocês, a paginação de piso, ela basicamente determina aonde que começa e aonde que termina o revestimento, tanto das paredes quanto do piso. E por que a gente faz isso? Para ficar bonito, para ficar elegante. Você já viu aquelas casas em que você entra e justo onde você está pisando, na primeira peça da porta, tem uma peça recortada? Então, quando você não tem um profissional que se preocupa com a paginação de piso, tanto o seu azulejo quanto o seu piso, ele vai ficar de qualquer jeito, ele vai colocar do jeito que ele quer, porque se você não tem a orientação, se você não sabe como fazer, no máximo ele vai perguntar para você se você quer colocar em diagonal, que não se usa mais hoje em dia. Nessa casa aqui a gente colocou os pisos em diagonal, mas hoje em dia já está em desuso o piso diagonal. Não quer dizer que você não possa fazer. Aqui a gente consegue ver a paginação de piso um pouco mais aproximada. Então, quando você tem um projeto de interiores, a profissional ela vai marcar para você aonde que começa a paginação do piso. Então, aonde tem essa bolinha com essas 3 setinhas aqui apontadas, é aonde começa a paginação do piso. Então, por exemplo, aqui nesse corredor, ó, onde está escrito circulação, no número 3, você consegue ver, ó, que o piso ele começou junto com a soleira. Então, ela centralizou o piso, de acordo com o modelo que a gente escolheu, jogou os recortes para a lateral e deixou a parte central com as peças inteiras, ó. E assim sucessivamente. Cada ambiente a gente marca aonde que coloca a paginação inicial, para a gente ver como é que vai ficar isso. Essa daqui foi uma planta de forro, de gesso. Então, aonde vocês estão vendo aí essa parte
mescladinha era a parte de revestir de forro de gesso. Então foi isso, pessoal. Esses foram os projetos de interiores. Eu sei que não dá para ver com muitos detalhes porque as plantas elas são muito grandes, né? E como elas estão aqui numa escala menor, não dá para ver com muitos detalhes. Na próxima aula eu vou falar para vocês quanto que custa um projeto. Até já.